Foram dias, semanas bem difíceis, né? Acho que tá todo mundo um pouco cansado, bem frenético. Como eu falei aqui das outras vezes para vocês, era um evento que dependia de um único homem, de um único headline. Era a cabeça do Trump. Em algum momento, ele deveria mudar a visão dele porque essa janela estava se fechando. Eu fiquei feliz dentro do TC ontem, de manhã, no pico do pânico. Eu soltei um áudio que a janela estava se fechando para o Trump, que ele ainda tinha a oportunidade de isolar a China e começar a fechar um acordo com o resto do mundo. Foi exatamente o que aconteceu. Por que ele fez isso? Porque o mercado entubou o presidente da República e o seu governo. A gente é comum ver isso em mercados emergentes, mercados subdesenvolvidos, políticos com uma postura arrogante, peitando o mercado e, consequentemente, forte desvalorização de moedas, forte alta nos juros. A gente tem exemplos no Brasil. O Brasil é bem comum isso acontecer. Na Argentina, não agora no governo Milei, mas governos anteriores. Turquia, são N exemplos. Só que os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né? É o centro global financeiro de capital, de atração de capital, maior economia do mundo. Mas por que aconteceria diferente, né? A gente começou a observar uma postura muito intransigente do presidente da República e dos seus assessores comerciais, entrevistas muito ruins, ambíguas, que elevou o nível de incerteza, para chegar num momento que a gente viu em 3, 4 dias uma apreciação da curva de juros americana extremamente significativa que fez o Trump repensar. Já tinham sinais, já tinha o Musk falando, já tinha o presidente do JP Morgan, já tinham grandes gestores avisando que isso não ia acabar bem, ia acontecer uma reversão parcial. O Marx citou um fator muito importante, né? A tarifa efetiva, a média, ainda está em cerca de 20%. Mas aqui eu tenho alguns pontos para considerar. Primeiro, que ele falou, já ficou claro que tarifas é um meio para negociar, né? Isso estava acontecendo uma grande dúvida no mercado. Vinha o Peter Navarro lá falar, isso não é uma negociação, né? Ninguém sabia o que fazer. E agora ficou claro, transparente para o mercado, que o governo americano optou para ir para a linha de negociação, que era a que eu imaginava. Eu sempre imaginei isso. E estava enxergando uma situação insustentável de política comercial do governo, que estava acabando de afetar fortemente o mercado financeiro. O resultado de tudo isso: o TC Cosmos teve o melhor dia da história dele ontem. A gente bateu máxima histórica, né? O fundo subiu quase 4%. Eu continuo otimista com os Estados Unidos. Acho normal uma realização no dia seguinte. A bolsa subiu 11, 12. A gente ainda vai ter um período de adaptação, depuração. A negociação com a China resolver esse problema é imperativo. A China tem praticado nos últimos anos, Léo, a China mais um, né? O que é o China mais um? As empresas chinesas estão exportando os produtos para países relativamente próximos. O Vietnã é o melhor exemplo. E depois exportando para os Estados Unidos. Então, apesar de ser uma tarifa muito alta na China, a China vai continuar praticando o China mais um, agora ainda mais intenso. Então, os produtos chineses vão chegar nos Estados Unidos com 10% de tarifas via o Vietnã, via outros países. Então, apesar de ser uma alíquota muito alta, a China tem como dar um bypass em uma parte disso, óbvio, não tudo, suavizando esses movimentos. Então aqui estamos, tá? Eu acho que a gente vai ter um mercado muito ansioso ainda, com medo de recessão. Hoje está evidente nos vértices da curva de juros americana, os curtos estão fechando bastante. O CPI foi muito bom, excelente qualitativamente. Super núcleo veio negativo, o núcleo veio bem abaixo da expectativa, o headline veio negativo. Qualitativamente por trás, olhando o CPI, ele veio muito bem, porém fica sempre essa narrativa que vai ser de todos os diretores do Fed agora, e de qual é o impacto das tarifas na inflação para frente. Então, tamanha velocidade, foi tentado fazer um ajuste nos Estados Unidos de mudar toda a regra de trade global em um trimestre. Muito truculento, muito visceral, né?
e a gente está colhendo os efeitos colaterais disso agora. O que eu imagino? Não acho que está dado um cenário recessionário. Diminuiu a chance, inclusive. Eu achava com essas tarifas. Tinha convicção. Inclusive, estava falando com o nosso time da possibilidade de depressão se não fosse revertido rapidamente. Então, não acho que está dado um cenário recessionário. Se não está dado um cenário recessionário, o S&P ao norte de 5.200, 5.300 pontos é uma boa compra na nossa visão. Tem saído... a gente está muito focado em AI nos Estados Unidos. Acho que a minha grande convicção hoje são empresas de AI por conta do uso exponencial de modelos LLM para frente, ChatGPT, Grok, outros modelos, os modelos chineses inclusive. A gente vai ver a aplicação nas empresas exponencial, tá? E essas empresas eu enxergo como vencedoras e como boa oportunidade de compra, fácil, massivo sell-off. Tem a empresa... exemplo mais importante do mundo, na minha opinião, que é a TSM, que é a empresa de chips. A TSM está 14 vezes lucro nesse exato momento. Acabou de soltar uma prévia operacional crescendo 46% num quarter. É muito atípico uma empresa estar com esses níveis de múltiplos nesse preço. Então acho uma boa compra, como outras empresas de AI. A gente entrou em empresa de energia relacionada a projetos de data centers para dar suporte de energia aos data centers de AI. A gente entrou em empresa de GPU, a gente entrou em empresa de chip no geral, a gente fez um basket principalmente de AI, tem outras coisas também na história, mas a gente está focado nisso, Léo.